Olá, amigos da Rede Vida de televisão. Está começando a Tribuna Independente. Falamos direto do Rio de Janeiro para todo o Brasil. Eu sou Valéria Guiar e você de casa é meu convidado muito especial para assistir ao nosso programa. Como toda quarta-feira, você já sabe, nós procuramos trazer um assunto importante, um tema que possa contribuir para uma reflexão, sempre tendo em vista o desenvolvimento do país, o desenvolvimento da cidadania. Essa é a nossa proposta, uma grande reflexão. E no programa de hoje, nós trouxemos um assunto que tem uma relevância muito grande para a economia. Vamos falar sobre um fenômeno que não para de crescer no mundo inteiro, já é uma grande realidade e talvez ainda não tenha o reconhecimento que merece. Vamos falar da terceirização de serviços. O setor de serviços, que é um dos que mais empregam em todo o país, que geram oportunidades até para as classes menos privilegiadas, que não têm tanto acesso à formação. É um setor que investe em formação, em qualificação profissional, contribui com impostos, enfim, um dos grandes responsáveis, um dos grandes protagonistas por esse momento importante em que vive a economia do Brasil. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Marcelo Adib. Ele é empresário, ele é presidente eleito da Associação das Empresas Prestadoras de Serviços, a AEPS. Agora, em dezembro, ele toma posse com esse novo desafio. Ele que já tem mais de 20 anos de experiência na área de prestação de serviços em asseio e conservação e participa conosco, gentilmente aceitou o nosso convite. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigada pela presença. Obrigado a você pelo convite. Bom, eu quero agradecer também a presença do José Carlos Barbosa. Ele também foi nomeado diretor-secretário da Associação das Empresas Prestadoras de Serviços, a AEPS. Toma posse também em dezembro na gestão do Marcelo Adib, um mandato que vai de 2011 a 2015. Seja também muito bem-vindo, Barbosa. Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. E eu agradeço ainda a presença do José de Alencar Magalhães. Ele é diretor executivo da AEPS, tem também uma grande experiência nessa área de prestação de serviços, também é superintendente do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Rio de Janeiro, advogado, também nos dá a honra de participar do programa. Obrigada pela presença. Obrigado, Valéria. Bom, Marcelo Adib. Essa introdução que eu fiz, eu exagerei em alguma coisa ou realmente o setor de prestação de serviços, a terceirização, tem uma importância fundamental para esse momento em que vive a economia do Brasil? Você não exagerou em nada, não. Exceto no meu tempo de experiência, que você me deixa um pouquinho. Mas tá bom. Tem sim uma importância grande. Nossa associação ela tem vários segmentos que envolvem a prestação de serviços, como locação de mão de obra, asseio e conservação, vigilância, coleta de lixo, locação de mão de obra temporária, e movimenta uma grande quantidade de empregados e de empresas ligadas a essa associação. Barbosa, como é que você vê esse fenômeno da terceirização? Veio para ficar, é uma realidade não só do Brasil, do mundo inteiro, tem que ser respeitada, né? A terceirização é uma experiência muito antiga. Dizem que começou na Segunda Guerra Mundial, mas eu vou muito mais adiante. Ela começou, na realidade, no tempo dos primórdios antes de Cristo, quando os romanos terceirizavam os seus exércitos. E a terceirização, ela tem um caráter tão importante de desenvolvimento na economia do Brasil, que ela agrega hoje nada mais, nada menos do que mais de 60% do PIB nacional. Nossa. E isso é um índice de respeito. É verdade. José de Alencar, esses números são bastante relevantes, se a gente for examiná-los assim com mais calma, e ao longo do programa a gente pode até divulgar mais números sobre a terceirização aqui no Brasil. Esses números demonstram a importância desse setor para a economia brasileira, mas também há muitos desafios, né? Com certeza, Valéria. Eu diria apenas, corroborando com o nosso presidente Marcelo, que toda essa mão de obra na área de asseio e conservação, vigilância, locação de mão de obra temporária, mão de obra especializada, coleta de lixo, todos os trabalhadores, colaboradores são formais, com carteira de trabalho assinada. Então isso tem um aspecto social muito grande. E eu costumo salientar sobre a questão da terceirização sustentável. O que é terceirização de serviço sustentável? Ela é exatamente aquela terceirização onde o contratante do setor, porque a terceirização é uma estratégia empresarial, e como toda atividade econômica, ela tem suas coisas boas e também tem seus desvios que merecem reparos.
E na terceirização do sustentável é exatamente isso. Eu sustento que o contratante tem que analisar uma proposta com critérios, contratar com critérios, onde ele tem as obrigações dele de fazer a repactuação, o reequilíbrio, pagar em dia. E, por outro lado, você tem o prestador de serviço que tem que pagar os trabalhadores em dia, recolher todos os impostos e encargos. Essa junção é chamada de terceirização de serviço sustentável e não tenho dúvida, é a melhor estratégia empresarial que é utilizada no mundo inteiro. Marcelo Adib, onde a terceirização se faz presente hoje aqui no Brasil? Em que setores? Privado, público, ou seja, está em toda parte? Hoje a gente pode dizer que a terceirização funciona e funciona bem em qualquer setor? Qualquer setor. Está em toda parte, tanto no privado quanto no público. Como é que se aponta as grandes vantagens de se terceirizar um serviço? A terceirização para o tomador, eu acho que é fundamental, tanto para o privado quanto para o público. Porque ele tem a oportunidade de focar na sua atividade fim e deixar as atividades meio para quem são especialistas de fato, que são as empresas que terceirizam esse serviço. Vamos dar um exemplo. No caso, por exemplo, da Petrobras. Ela pode se dedicar à exploração de petróleo, a melhor maneira de distribuir, de explorar, Exato. Enquanto tem funcionários preparados para cuidar da limpeza, da vigilância, é isso? Exatamente. Foca esforços naquilo que é o propósito do tomador. Eu diria até mais, Valéria. Hoje em dia, se não houvesse a terceirização de serviço, hoje, eu imagino que, por exemplo, na construção civil ia ser um caos. Porque você imagina, você numa construção civil, num prédio, você tem que ter uma empresa para fazer a fundação, o outro que é para colocar a laje, o outro para colocar os ladrilhos. Você imagina uma empresa só, fornecedora, ter que agregar todos esses serviços. Ela não consegue, entendeu? Então a melhor coisa é você terceirizar toda essa logística, porque aí você vai ter bons prestadores de serviço, você vai ter um custo final mais acessível para a sociedade, porque na verdade é o seguinte, a terceirização, ela é esse grande craque da economia mundial, porque ela resulta num preço mais acessível para a sociedade. A sociedade pode comprar bens e serviços mais acessíveis por conta da terceirização. Esse que é o grande legado. Agora, Barbosa, é impressionante, eu escuto vocês falando que ainda falta reconhecimento da importância do setor. E, no entanto, não para de crescer. Quer dizer, os empresários que prestam serviço podem ser considerados valentes, guerreiros e que realmente podem se dizer assim, grandes responsáveis por esse crescimento da economia brasileira, apesar dos pesares? Veja só, Valéria, nós somos igual fermento. Quanto mais apanhamos, mais crescemos. Infelizmente, temos um setor, lamentavelmente, mesmo marginalizado, porque tudo na vida tem o bom e o mal. Existem grandes empresas, boas empresas, e existem as más empresas. O fenômeno da terceirização, ele veio para ficar e, sem contar com isso, ele obriga as empresas sérias a se especializarem cada vez mais. Nós recentemente participamos de um evento internacional somente para se falar de sustentabilidade ambiental. Veja, é a preocupação do setor de trazer o melhor para o mercado e isso agregar valores para quem terceiriza. Marcela, a formação profissional, a qualificação do trabalhador é uma preocupação constante da AEPS? Constante. Agora nós temos ligados à nossa associação um parceiro que montou uma escola de serviço no bairro do Meia, no intuito de estar nos apoiando no sentido de qualificar os nossos profissionais. Eu penso que a terceirização tem que ser vista, e já é vista, né, como algo importante para o país, para a sociedade. Agora, o que é mais importante, que a gente precisa frisar, é que o tomador, ele foca o esforço dele na atividade fim. Mas nós que temos a mão de obra, é uma mão de obra que trabalha nesse tomador de serviço. E a importância de ter essa prestação com essa mão de obra ativa é de todos nós, inclusive dele também.
Então, a marginalização a que o Barbosa se refere, isso precisa de fato acabar, porque nós somos parceiros, não adversários. É o tipo da coisa que a gente tem que focar, tem que falar bastante, porque o objetivo é exatamente esse. Ligados à nossa associação, como o Zé de Alencar ressaltou, empresas totalmente qualificadas, algumas certificadas, que atuam corretamente com seus funcionários, recolhimentos, proventos, benefícios, não falta absolutamente nada. E isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, porque aquele profissional que trabalha naquela empresa que toma o serviço é um profissional que recebe seus proventos em dia, tem seus recolhimentos, tem seus benefícios pagos e sustenta a família deles a partir dali. Verdade. Vindo de nós. Ô Valéria, deixa eu só te posicionar aqui num assunto, porque você comentou muito bem que se fala, o Barbosa falou desse problema da marginalização e tudo, mas eu te digo o seguinte, toda atividade econômica, toda atividade do ser humano, há desvios, entendeu? A gente não pode, e há um discurso nesse país falando, não falando bem da terceirização, e sempre se bate na mesma tela. Não, porque o trabalhador terceirizado é um trabalhador à margem, é um trabalhador... Não, não é nada disso. Nós temos agora, no Rio de Janeiro, como em outros locais no Brasil, escolas de formação técnica de pessoas que moram na rua, pessoas que vivem em comunidades, pessoas que não têm qualquer oportunidade de trabalho, de esperança de vida. Resgate de cidadania. Exatamente. Mesmo, né? E quando esta pessoa, depois de treinada, qualificada, inserida no mercado de trabalho, ele passa a ser cidadão, sabe por quê? Porque ele tem direito a crédito, ele passa a ser uma pessoa, ele tem direito a plano de saúde, alimentação. Então, você veja que você traz uma pessoa da informalidade, ou uma pessoa que não tinha nem expectativa de ter um trabalho, porque não era capacitado, não era treinado, e isso as empresas de terceirização fazem, têm condições de fazer. E sobre essa questão de que, porque a terceirização, isso é um discurso já antigo, bobo, porque se fosse assim, as grandes empresas do país e do mundo não estariam terceirizando e batendo recordes de produtividade, como você tem aí Petrobras, Vale do Rio Doce e muitas outras. Tá certo. Então, no programa de hoje, nessa Tribuna Independente, nós temos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre essa estratégia, sobre esse fenômeno da economia mundial, não é só do Brasil, não, é do mundo inteiro, que chama-se terceirização de serviços. E o nosso convidado, que é o presidente eleito da Associação das Empresas Prestadoras de Serviço, Marcelo Adib, está aqui partilhando conosco, com os demais participantes da mesa, todas essas informações que acho que são importantes para a gente poder desmistificar um pouco sobre esse fenômeno. Marcelo Adib, você vai tomar posse oficialmente em dezembro. Acredito que você já tenha traçado suas prioridades. Quais são elas? A prioridade que a gente enxerga hoje, ela está muito focada no intuito de mostrar para a sociedade a relevância do nosso trabalho. Tirar, de fato, a ideia da marginalização a que o Barbosa se referiu agora. Tentar mostrar e focar o máximo possível a importância do trabalho que a gente executa, do trabalho que a gente presta, da profissionalização dos nossos funcionários, o trabalho que a gente faz de estar sempre mantendo os nossos profissionais totalmente regulados, totalmente regulamentados, para que não haja nenhum problema legal com isso. Isso é um trabalho que a gente vai tentar fazer junto à mídia para tentar levar a ideia da importância e a relevância do nosso segmento. Até porque é um setor que já faz a sua parte, que já investe em qualificação, suas empresas buscam cada vez mais a qualidade da sua prestação de serviço. Está faltando realmente o reconhecimento desse setor que é tão importante para a nossa economia. Eu vou fazer o primeiro intervalo do nosso programa e eu queria, quando nós voltássemos no próximo bloco, Marcelo, falar o seguinte, vocês falaram muito das oportunidades de emprego que são oferecidas a partir da terceirização de serviço. Quem está em casa nos assistindo, que está desempregado, que não teve acesso aos estudos como gostaria, ele pode ter nesse setor uma grande oportunidade, não só de resgate da sua cidadania, mas de voltar ao mercado de trabalho. É um setor que está sempre oferecendo vagas. Como ter acesso a elas? Eu vou deixar essa pergunta no ar, vamos fazer um pequeno intervalo, mas espero você, voltamos já já.
Estamos de volta com a Tribuna Independente da Rede Vida de Televisão. Como você já sabe, às quartas-feiras, o nosso programa é transmitido aqui do Rio de Janeiro para todas as regiões do país. Eu quero agradecer a você de casa que nos acompanha desde o primeiro bloco. E se você acaba de sintonizar agora no canal da Família, seja muito bem-vindo. No programa de hoje, temos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre uma estratégia de mercado, sobre um fenômeno da economia mundial e brasileira que não para de crescer, já é uma grande realidade, tem ajudado a dar dignidade, cidadania para muita gente, tem colaborado para que o Brasil alcance a sua estabilidade econômica. Estamos falando sobre terceirização de serviços, sobre prestação de serviços, os desafios, as conquistas. E no bloco anterior, eu deixei uma pergunta para os nossos convidados. Os nossos convidados são o presidente eleito da Associação das Empresas Prestadoras de Serviços, o Marcelo Adib, também o diretor executivo da AEPS, o José de Alencar Magalhães, e ainda o diretor secretário da AEPS, o José Carlos Barbosa. Bom, no bloco anterior, eu deixei a seguinte pergunta no ar. Se os nossos telespectadores que nos assistem, alguns deles estão passando por algum tipo de dificuldade em conseguir emprego, não tiveram, infelizmente, acesso à educação, à qualificação profissional, é um setor que tem sempre vagas a oferecer, Marcelo? E mais do que isso, se a pessoa não tem experiência, que é um grande desafio, precisamos de experiência. A pessoa não tem experiência, o setor está preparado para absorver essa população que precisa de qualificação, preparar essa mão de obra, e há limitação de idade para se trabalhar no setor? Enfim, que tipo de vagas estão abertas? Não há limitação de idade. Nós temos hoje, ligadas à nossa associação, mais de 40 empresas separadas pelos segmentos que nós atuamos aqui. E a forma que a gente tem de estar captando essa mão de obra seria as pessoas estarem mandando e-mail para a associação. Você pode ver na tela um endereço eletrônico, pode copiar. E a associação estaria encaminhando o e-mail para todas as empresas associadas, para que assim pudesse estar chamando esses candidatos. Para que tipo de vagas, Marcelo? Que tipo de oportunidades podem ser oferecidas? Olha, nós temos aqui, ligados à nossa associação, empresas de asseio e conservação, limpezas de mão de obra especializada, limpezas de alimentação, locação de mão de obra temporária, que é um nicho grande hoje, nesse período do ano. É verdade, o comércio contrata muita gente. Muita gente, e um grande percentual dessas contratações temporárias são aproveitados pós-evento para continuarem trabalhando. Vigilância e segurança privada, pessoas que já têm a ata da vigilância, pode estar dando e-mail para a gente. Coleta de lixo. E a gente também capta a mão de obra de pessoas não ainda com experiência, porque nós temos, como já falei, a grande maioria das empresas tem uma forma de profissionalização, que é justamente a escola de treinamento, de aperfeiçoamento. Então, nós temos hoje uma gama muito grande de profissionais que ainda não têm experiência trabalhando nas empresas associadas. Que bacana. E no caso de limpeza e conservação, José de Alencar, as mulheres têm muitas oportunidades nesse setor, não é isso? Eu diria que as mulheres, diria que os idosos, eu diria que não há qualquer tipo de discriminação, preconceito no setor terceirizado, que é um grande avanço em termos de mercado de trabalho. E eu até queria falar agora com o telespectador o seguinte, né, porque às vezes eu fico um pouco chateado com certas críticas que são feitas, mas todas são bem-vindas porque faz a gente melhorar na vida. Mas eu faço até um paralelo. Quem é que não se lembra que no ano de 1970 nós éramos 90 milhões de brasileiros? Existia até uma música, 90 milhões em ação, não é isso mesmo? Hoje, no ano de 2011, nós somos 200 milhões de brasileiros. Ou seja, está chegando no mercado de trabalho 3 milhões de jovens para o primeiro emprego. Quem é que vai dar esse emprego? Por que quer se restringir o alcance da terceirização? Por quê? Por que não apresentam soluções? Ficam naqueles discursos velhos. E agora nós vamos ter grandes acontecimentos aqui, Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olimpíadas. Então nós temos que apresentar soluções. O que eu entendo que tem que acontecer para dar tranquilidade para o trabalhador, para as empresas, para o governo, para a sociedade,
é que saia logo a lei da terceirização. Esse é o grande projeto nosso, que vai ser o marco regulatório da terceirização, onde, se Deus quiser, vai acabar com os desvios, com problemas, e vai só tratar da excelência na terceirização de serviço. Eu acho que é o grande marco que a gente precisa, porque a sociedade hoje clama por isso. Hoje nós temos aqui praticamente o número oficial de 8 milhões de terceirizados no país. Precisa ter uma lei que contemple esse pessoal, sem entendeu? Dúvida, sem dúvida. Barbosa, vocês comentam muito, vocês empresários do setor, lideranças representativas, sobre a questão do pregão eletrônico. É um problema para a terceirização do serviço? Explica um pouquinho para o telespectador o que perigo representa, porque a internet está aí para facilitar a vida de todo mundo. Agora, a concorrência, a licitação a partir do pregão eletrônico, ela apresenta realmente um perigo para a terceirização? Valéria, o pregão eletrônico, ele infelizmente é o maior câncer que o setor está enfrentando. Por quê? Com o implemento do pregão eletrônico, passou-se a zerar a qualidade da empresa que se contrata. O contratante quer sempre o menor preço, não o melhor preço. Então, veja, nós vemos absurdos em pregões eletrônicos que empresas chegam, apresentam um lance da sua proposta. Depois, quando ele tem que apresentar essa proposta com seus custos decompostos, ele não consegue fechar a planilha, tá, que é regida por uma instrução normativa, porque ele vai abaixando o preço no afã de ganhar aquele serviço, e no final os pregoeiros, entendendo que tem que contratar o menor preço, entretanto, a Lei 866 não fala que tem que ser o menor preço, fala que o preço tem que ser exequível, que esse preço pague de forma justa o serviço que será prestado. Então, nós do setor vemos o pregão com muitas reservas, porque ele prejudicou de sobremaneira o serviço, tá? E, lamentavelmente, isso faz com que o setor não seja avaliado de forma correta como deveria ser. Eu até, se me permite, endossando as palavras do Barbosa, o governo quer contratar mais barato, entendeu? Perfeito. Com segurança e com legalidade. Isso é óbvio, todos querem isso, né? E esse pregão eletrônico, ele é um instituto de compra que tem esse modelo, né, de ser, essa modalidade de ser menor preço. Você comprar bens de consumo é muito fácil, entendeu? O bem está lá na prateleira, você faz o menor preço. Você contratar serviço é diferente, porque você tem o preço da mão de obra de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho, tem suas peculiaridades de regiões, tem lugares onde tem que se fazer uma asepsia de sala cirúrgica, você tem que conhecer bem o local, entendeu? Então, hoje, o que acontece no pregão eletrônico? Basta você ter uma telinha de computador, por exemplo, no Acre, e participar de uma licitação de uma limpeza de hospital aqui no Rio de Janeiro. Nossa. A pessoa não precisa vir a fazer a visita, não precisa conhecer as dependências, e na hora de ofertar o preço, ela não tem substância, ela não tem condição, ainda que ela tenha o edital, de formular o preço correto. E aí vem o que o Barbosa está dizendo com muita propriedade, é que o pregoeiro, o agente público, ele vem e contrata pelo menor preço, e aí isso acaba dando problemas. Mas eu acredito, Barbosa, que a lei de terceirização de serviços, sim, quando vier a ser sancionada, por isso que eu digo que é um anseio de toda a sociedade, de todo mundo, pode dar uma consertada nisso, para o governo continuar comprando barato, com segurança, perfeito, e com legalidade. Eles deviam, pelo menos, ter uma fiscalização mais assídua em relação a isso. Verificar esse prestador que colocou seu preço no processo do pregão e ele não tem condições depois, ao final, de concretizar aquilo que ele ofertou, às vezes até por falta de documentação apropriada, etc., deveria ter uma punição rigorosa para isso. Porque empresas sérias, idôneas, que estão participando ali,
são comparadas a empresas que, como o Zé falou, de fora do Estado, né, que às vezes participa de uma lan house, pelo simples prazer de participar. E a gente deu esse exemplo Exatamente. de uma empresa lá do norte vencer aqui, mas poderia acontecer o contrário também. Algum contratante lá do norte e alguma empresa aqui do Rio O presidente falou muito bem, basta ir numa lan house, entendeu? Olha só o nó que pode dar, mas na verdade isso é apenas um pequeno senão nesse setor que é essa questão do pregão eletrônico, porque a terceirização ultrapassa isso de longe. Mas você veja só, na lan house que ele citou, vem e participa de um processo e aí depois ele ganha pelo menor preço, ele nem aparece, não manda a documentação, a licitação tem que ser refeita. Olha o nó, olha o atraso que dá. Então, a gente entende que a lei de terceirização também vai contemplar isso, hein, Marcelo? Certamente. A gente acredita que vai dar punição para o agente público que não atentar, contratar com critérios e também para o prestador de serviço que cometeu isso que acaba uma falha. queimando a imagem do setor. São empresas assim, mas aí tem que se ver a responsabilidade do contratante, do tomador de serviço. Do tomador. E sem contar um detalhe importante, que normalmente, quando se contrata errado, essas empresas deixam um passivo trabalhista enorme para as entidades públicas que as contrataram de forma equivocada. Tá? E nós estamos cheios de denúncia, tanto na associação como nos sindicatos, na federação, de empresas que não cumprem os seus compromissos trabalhistas, não pagam seus impostos, não recolhem as suas obrigações devidas e depois toda essa parte trabalhista fica por conta de quem contratou. Aí a importância, então, de se pesquisar, Marcelo, da responsabilidade também do tomador de serviço. Nesse cenário, instituições como a EPS têm um papel importante. Como você veria esses cuidados que o tomador de serviço deve ter ao contratar? A gente falou do setor público, que tem o pregão eletrônico, mas no caso de uma empresa privada que quer terceirizar, que tipo de cuidado deve ter e em que sentido a EPS pode ajudar? Eu acho que a iniciativa privada ela tem teria mais cuidados hoje na contratação do que a organização pública, né? Eles visitam normalmente, dependendo da condição de contratação, visitam o prestador de serviço, procuram saber quais são as empresas que esse prestador de serviço está atuando, verificam a parte regulamentar desse prestador de serviço, e fazem uma análise um pouco mais abrangente antes de contratar. Na organização pública a coisa já é mais mecânica, né? Uma lista de documentos que tem que ser apresentado e etc. Que nem sempre a empresa que apresenta esses documentos tem condição efetiva de estar prestando aquele serviço. E a EPS ela pode estar ajudando no fato de que ela tem uma gama de empresas associadas que passam por um crivo antes de se tornarem associadas, né, por um conselho que a gente estabeleceu, e a gente avaliza todas essas empresas que estão associadas aqui. Você vê, né, Valéria, você veja só a seriedade e a importância do que o presidente está falando. Porque somos representantes de uma atividade econômica e estamos vindo aqui a público, inclusive, falando dos problemas. Isso. Não estamos sendo aqui hipócritas de dizer que não há problemas sim, e queremos que isso seja consertado para que tenhamos o melhor dos mundos. Agora, não pode afastar realmente a excelência da terceirização do serviço. Você veja só, por exemplo, a questão da merendeira, né? A merendeira, por exemplo, esse dia estava me perguntando, né, se uma merendeira, por exemplo, de um serviço público, falta por algum problema que ela tenha tido, as crianças ficam sem alimentação. Já numa questão de um serviço terceirizado, o agente público não precisa se preocupar. Liga para a empresa, olha, a merendeira não veio, ele imediatamente tem que colocar uma outra pessoa para substituir. Então, o serviço ele é contínuo, ele não para. Então, esse é um grande barato, essa flexibilização que a terceirização proporciona para o ganho de produtividade do contratante. José Alencar falou agora sobre merendeira. Quem está assistindo agora o programa e está interessado em conhecer mais o setor, quer uma oportunidade de emprego, está fora do mercado,
tem oportunidade para merendeira. O que mais, Barbosa? Auxiliar de serviços gerais, enfim. Que tipo de mão de obra o setor absorve na prática? Olha, na realidade, nós somos super elásticos com relação aos nossos serviços. Nós atendemos desde o simples, quer dizer, nós empregamos desde o simples faxineiro, tá, ao faxineiro, entre aspas, especializado em limpeza e asepsia hospitalar. Veja, não adianta ter, vou fazer apenas um parênteses aqui, não adianta ter um excelente cirurgião, o melhor do mundo para fazer uma cirurgia, se o centro cirúrgico não passar por uma limpeza profunda. Perfeito. Se aquela sala não tiver sido descontaminada, porque, lamentavelmente, o paciente vai sair dali com uma infecção hospitalar. E o nosso nicho atende não só a limpeza, tá? Nós temos, dentro da terceirização, vagas para mensageiros, nós temos vagas para telefonistas, recepcionistas, nós temos vagas para pessoas, para profissionais técnicos, tá? Engenheiros ambientais, técnicos em química, engenheiros químicos. Tá? Então, nós temos desde a simples mão de obra até cargos de profundo conhecimento técnico. Tá? E um detalhe importante, Valéria, que muita gente desconhece. As empresas de terceirização, principalmente na área particular, do cliente privado, ela serve muitas vezes de ponte para a ascensão dos seus funcionários. Isso é importante. Ou seja, nós admitimos muitas vezes um funcionário para ser um servente que recebe das empresas motivação para continuar estudando. Esse funcionário estuda, termina muitas vezes o curso de alfabetização que ele não tinha, pasmem, mas é verdade. Depois ele vai adiante e eu conheço casos muito próximos a mim, dentro da minha empresa, de funcionários que começaram a trabalhar como serventes e até pouco tempo uma das advogadas da empresa ascendeu de servente para advogada. Por quê? Estudou, porque ela investiu em si. E é importante porque quando o cliente nos contrata, ele está observando o nosso funcionário. E quando ele tem condições de ascender, o próprio cliente o contrata como funcionário dele. Que beleza. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo, mas eu gostaria de voltar até falando um pouquinho mais sobre isso, porque com certeza deve ter chamado a atenção do nosso telespectador, que é um setor que tem sempre vagas a oferecer, está preparado para preparar essa mão de obra, mesmo quem não tem experiência alguma, e que dá a chance de ascensão profissional. Vamos fazer o último intervalo do programa, o último bloco imperdível. Espero por você. Estamos de volta com a Tribuna Independente da Rede Vida de Televisão, programa que é transmitido aqui do Rio de Janeiro para todo o Brasil. Esse é o último bloco do programa e eu não posso deixar de agradecer a você de casa que nos prestigia. Tenho certeza que tem muito empresário do setor de prestação de serviços acompanhando aqui o nosso programa. A EPS, que é a nossa convidada aqui na figura do seu presidente eleito, Marcelo Adib, avisou a todos os empresários de que esse programa aconteceria. Então, o nosso abraço para todos vocês, assim como para os funcionários do setor. Nossa, muito obrigada pela audiência e pelo carinho. Os nossos convidados são justamente o Marcelo Adib, o presidente eleito da Associação das Empresas Prestadoras de Serviços, ainda o José Carlos Barbosa, diretor secretário da AEPS, e o José de Alencar Magalhães, diretor executivo da AEPS. No bloco anterior, Marcelo Adib, nós falávamos dessas oportunidades de emprego que são geradas
para os trabalhadores, principalmente aqueles que não têm experiência ou não tiveram acesso à qualificação profissional. Nós chegamos a divulgar um e-mail da EPS, que eu vou até pedir para o nosso diretor de imagens repetir esse e-mail para quem está em casa e gostaria de se apresentar para uma dessas oportunidades, pudesse se candidatar. Então, eu queria que a gente voltasse a falar um pouco sobre isso. É um setor que está sempre com vagas em aberto, está sempre contratando, até porque não para de ser contratado. A prestação de serviço está sempre em movimento. Então, realmente, a gente pode dizer, se pudesse fazer uma manchete hoje, há vagas no setor, a gente pode dizer assim? Sempre, sempre. A terceirização, essa é a grande prova do crescimento da terceirização. Sempre há vagas. Nós temos aí, como já te falei, empresas ligadas a vários segmentos e a gente está sempre com vagas em aberto. O que o Barbosa citou é uma coisa muito importante, que acontece muito na iniciativa privada. Muitos profissionais que são treinados e capacitados pelas nossas empresas, pelo desempenho desses profissionais nos nossos contratados, às vezes acabam sendo aproveitados pelas empresas e tendo uma carreira nessas empresas que nos contratam. Então, portanto, eu sugiro realmente que quem está em casa hoje nos envie seu currículo, faça seu contato, porque as oportunidades, elas existem. E, Marcelo, é interessante também, a gente sabe que aí Brasil afora, estamos falando mais especificamente do Rio de Janeiro, há muitas empresas prestadoras de serviço e talvez que tenham começado humildemente no quintal de casa, certo, e vão crescendo e se formalizando e são as grandes responsáveis pelo crescimento da nossa economia. A gente sabe do papel da micro, da pequena empresa aqui no Brasil. É interessante que essas empresas realmente se aproximem de uma entidade como a EPS para terem voz, para terem vez, para se sentirem fortalecidas? Evidente que sim. Eu defendo a tese de que a microempresa, a pequena empresa que tem essa representatividade, a importância, a relevância, ela se torna uma média e grande empresa devido à seriedade do empresário que a conduz. E aqui na nossa associação, ao nosso sindicato, a seriedade é fundamental. E só temos aqui ligados à nossa associação empresas que nós consideramos sérias, empresas que a gente considera que têm a condição de estar se associando a nós dentro dos quesitos que nós, evidentemente, sugerimos para essa associação. Independente do tamanho, mas isso é a seriedade, né? Exato. Valéria, e esse é o momento. Esse é o momento. Por quê? Aliás, o presidente está fazendo um convite. Esse é o momento. Porque nós não somos, não temos a pretensão de saber tudo. Então é importante que outros setores da economia se juntem a nós para construir um futuro. E construir um futuro por quê? Porque nós temos até 2020 ainda uma perspectiva grande. Nós temos Copa das Confederações, Copa do Mundo, a questão da Petrobras. A gente tem um caminho longo. Então é importante que outros setores da economia se juntem a nós na área de prestação de serviço, para que também, além de engrandecer o setor, a seriedade, também construam futuros possíveis e melhores. E os empresários também podem utilizar esse e-mail para poder fazer contato, claro, e buscar informações, claro, não é isso? dúvida, Então, está claro. aí na tela, é só você mandar a sua pergunta, tirar sua dúvida, sua sugestão e sua crítica. Barbosa, deixa eu te fazer uma pergunta. A EPS, essa entidade, ela procura participar de muitos eventos para poder estar sempre atualizada do que está acontecendo, para poder sempre estar se reciclando. Quais são esses principais eventos mais recentes que vocês participaram, para quem está de casa entender a importância de se unir a uma entidade como essa? Veja, antigamente nós éramos, os proprietários de empresas de limpeza eram chamados de faxineiros. Então nós éramos os grandes faxineiros do mercado. Só que o mercado, ele cresceu e nos obrigou a nós nos especializarmos. Tá? Limpeza não é um simples passar de pano no chão ou usar uma antiga vassoura. Hoje já existem, nós participamos recentemente de um evento de sustentabilidade ambiental, onde foram demonstradas uma série de inovações de mercado, aonde já foi desenvolvido um robô que limpa todo um pátio sem ter, por controle remoto. Tá? Isso, claro, que está sendo usado no primeiro mundo, tá?
Só que dentro da nossa realidade, eu estou falando do robô para ver o nível de especialização que nós, empresários do setor, temos que ter. E por que se fala de sustentabilidade? Porque hoje não se pode usar mais água apenas para limpar ou um simples sabão. Existem produtos que têm que ser utilizados e tem que ter uma consciência de quem executa o serviço de usar produtos biodegradáveis que não vão trazer danos ao meio ambiente, que é a grande preocupação do mundo inteiro, tá? E nesses fóruns internacionais, cada vez nos aprimoramos mais e ficamos conscientes da nossa responsabilidade ambiental. E, Valéria, é importante que todos saibam que é um setor muito organizado. Nós temos na área da vigilância os sindicatos, a Federação Nacional, que é a FenaVis, nós temos na área da limpeza os sindicatos, a Federação Nacional, que é a FEBRAC, nós temos a Federação Latino-Americana e nós temos a World Federation, que é a Federação Mundial. Então, isso não é um setor que foi um achado de ontem para hoje, não. Isso é um setor muito organizado. E nós temos a nossa entidade mãe, que é a Confederação Nacional do Comércio, que rege todos os bens e serviços. Entendeu? Então, é um setor muito organizado, com eventos toda hora, com cursos de qualificação. Você estava falando no intervalo sobre a importância de uma certificação. Fala um pouquinho para a gente, José Ricardo, o que é isso? Bom, essa é uma certificação, é mais uma garantia que nós, que prestamos serviços terceirizados, falamos para os contratantes. É mais uma garantia de você poder contratar a melhor empresa, a melhor prestação de serviço. Você tem o certificado de regularidade sindical. Anotem aí, está no artigo 607 da CLT. O que é esse artigo 607? Ele exige que toda empresa que for participar de uma concorrência pública, uma licitação, apresente essa certificação. E o que os sindicatos podem fazer, o que as associações podem fazer? É exatamente dizer para o contratante se aquela empresa é uma empresa idônea, está com todos os seus compromissos em dia, que está recolhendo os impostos em dia, que está pagando os funcionários em dia. Só isso. Se o contratante vai contratar ou não, é outro assunto. Mas eu acho que é importante essa troca de informação para que os contratantes possam fazer a melhor escolha. É a importância da aproximação dessas empresas à nossa associação e ao sindicato. Tá certo. Nós estamos chegando ao finalzinho do programa e é um assunto muito amplo, mas eu acho que já nesse tempo em que nós conversamos já foi possível entender um pouco sobre essa estratégia de mercado, sobre esse fenômeno da economia que é a terceirização de serviço. E eu queria dedicar esse minuto final falando aqui com o Marcelo Adib, que ele que é diretor-secretário do Sindicato das Empresas de Aceio e Conservação do Rio, é diretor de gestão da FEBRAC, que é a Federação de Limpeza Ambiental, é presidente eleito da Associação das Empresas Prestadoras de Serviço, diretor da Excelência RH Serviço, uma empresa consolidada, respeitada aqui no Rio de Janeiro. Enfim, vai tomar posse em dezembro da presidência da EPS, um mandato de 2011 a 2015. Marcelo, eu gostaria das suas considerações finais. Nesse momento, por favor, que conclusão você chega de tudo que a gente falou, da importância dos desafios, enfim, que mensagem você deixa para o nosso telespectador? Eu penso que esse nosso bate-papo hoje aqui é o início de um trabalho que a gente está querendo fazer, de consolidar a imagem do nosso segmento, da terceirização e da prestação de serviços, não só no mercado do Rio de Janeiro, mas no Brasil. A importância e a relevância que é o nosso segmento para a sociedade. A quantidade de empregados, de trabalhadores ligados às nossas empresas, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, como o Zé bem mencionou. E espero estar à frente aí da associação, nesse período de 4 anos, trabalhando diretamente nisso, para que a gente possa, acredito que, reverter a opinião de alguns que ainda insistem em não valorizar o trabalho que é feito pelo nosso segmento, pelas nossas empresas. Creio que isso é fundamental e muito importante, uma vez que
somos os maiores empregadores do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. E o mais importante, emprego formal, carteira assinada, todos os direitos assegurados. Isso é um exemplo, realmente. Eu sempre gosto de dizer aqui que os empresários que conseguem sobreviver a uma carga tributária tão pesada, tanta burocracia, tantos entraves, né, e ao longo de tanto tempo aí continua gerando emprego, continua gerando desenvolvimento, merecem realmente a nossa homenagem, a homenagem de todos os brasileiros. Enquanto vemos tantos escândalos, tantos desvios, tantos casos de corrupção, é bom a gente trazer à tona, é bom a gente trazer a notícia de que tem muita gente séria trabalhando e trabalhando pela dignidade, pela cidadania, e é o caso aqui de vocês que representam esse setor. Obrigada pela presença de todos, quero agradecer ao José de Alencar Magalhães, Leite Magalhães, ele gosta, faz questão do sobrenome todo. Obrigada, parabéns pelo trabalho que você desenvolve, obrigado pela gentileza. Valéria, obrigado. José Carlos Barbosa, muito obrigada também pela simpatia, pela participação, pela contribuição, muito obrigada. Eu é que agradeço. Marcelo Adib, muito obrigada pela presença, desejamos todo sucesso aí na sua gestão, que realmente o setor se una e vocês alcancem os objetivos e parabéns mais uma vez. Eu quem agradeço e espero ter outras oportunidades de estar falando aqui do nosso segmento, do nosso trabalho, cada vez mais. Com certeza. Um abraço para a família de todos, que com certeza está assistindo. Mais uma vez para os empresários do setor, muito obrigado por prestigiarem e darem audiência ao nosso programa. Eu quero agradecer aqui a nossa parceria no Rio de Janeiro. A Rede Vida de Televisão tem uma grande parceria com o Restaurante do Empresário. Fica na Rua da Candelária, número 9, 13º andar, no centro do Rio de Janeiro. Vale a pena você conhecer, você que quer fazer seu almoço de negócios, ou simplesmente aquele seu almoço tranquilo, com um ambiente lindo, com vista para a Baía de Guanabara, venha conhecer o Restaurante do Empresário. A você de casa que nos acompanhou o programa inteiro, só um pedacinho dele, o nosso muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Vamos deixar um abraço também para o presidente da FEBRAC, né? Para o Ricardo Garcia. Também temos parlamentares agora que representam o setor, que foi uma coisa que a gente não falou no programa, mas que essa frente parlamentar do setor de serviço também é uma grande esperança para todos que trabalham na área, que seja bem sucedida e que a tão sonhada regulamentação do setor chegue logo para o bem de todos. Muito obrigada, tenham uma ótima noite, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Rede Vida de Televisão, o canal da família, uma TV para fazer o bem. Tchau, tchau.